Na segunda parte de nossa aula de história hoje, falaremos sobre a corrida do ouro. O que seria a corrida do ouro? Na primeira parte da aula, falamos que a atividade que promoveu o maior deslocamento de colonos para o interior do território brasileiro foi o quê? A mineração. Então, o que seria essa corrida do ouro? A corrida do ouro nada mais é que a migração, né, intensa para a região das minas, certo? É essa migração, é essa intensa migração que é chamada de corrida do ouro. No início, as pessoas que partiam para essa região costumavam se reunir em arraiais. Lembra que eu falei lá na primeira parte da aula? Arraiais, né, eram os pequenos povoados temporários de trabalhadores, né? Eram alojamentos, entre aspas, que eles faziam ao redor da área que eles estavam explorando. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimentos, né? Nas regiões de mineração, havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras, né? Eles não se importavam com a parte da agricultura, eles não se importavam em produzir para eles se alimentarem, né? O interesse deles era o quê? A exploração do ouro, né? Eles queriam que enriquecer, né? Mas não pensavam em como se fortalecer, né? Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam ser trazidos de outros lugares, né? O que tornava seus preços muito altos, muito elevados, né? Já que tinham que vir de outros lugares, né? Quando chegava cá, estava em um preço muito elevado. Aí você para analisar como que essa mercadoria chegava, né? Até as minas, né? Quem trazia, né, essa mercadoria? Essa mercadoria, né, vinham através dos comerciantes, que eram conhecidos como tropeiros. E o meio de transporte deles era o quê? O lombo de mulas, certo? Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, né, como ferramentas, roupas, né, e o alimento. Então, essa mercadoria, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, certo? Transportadas no lombo de mulas por comerciantes conhecidos como tropeiros. Os tropeiros abriram caminhos que permitiram um maior contato entre as regiões da colônia, né? E ao longo desses caminhos, o que acontecia? Formavam-se núcleos populacionais que, no futuro, né, mais à frente, iam se tornar cidades. É importante lembrar que esses tropeiros, né, eles partiam do atual estado do Rio Grande do Sul, lá na pontinha do nosso mapa, lá embaixo, e paravam em diversas vilas e cidades para realizar comércio, né? Entre as principais cidades onde os tropeiros faziam essas paradas estão a Lapa, no Paraná, e a cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. Observem essa imagem aí na página 247, né? É uma aquarela de Adrien Tawny que representa um tropeiro com duas mulas carregadas de mercadorias, lá no século XX. Página 248. Na página 248, já vem falando sobre o quê? Sobre a formação desses núcleos urbanos, né? A formação, o crescimento, né, da parte urbana pela necessidade, né, de comportar a quantidade de pessoas. Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. A sociedade formada nesses locais
era mais variada que aquela formada em torno dos engenhos de açúcar. Nelas havia diferentes profissões e grupos sociais. Entretanto, assim como nos engenhos, essas sociedades eram marcadas por grande desigualdade social. Observem aí, tinha uma grande diferença, social, grande desigualdade. A maior parte da população era formada por africanos e afrodescendentes escravizados, que realizavam diversos tipos de trabalho, como a extração de minérios e serviços domésticos. Havia um grupo de pessoas livres, formado por funcionários públicos, comerciantes e outros trabalhadores, como alfaiates, sapateiros e pedreiros. Os donos das minas e os funcionários do governo, com cargos mais elevados, eram as pessoas que tinham mais poder nessa época. Olha aí quem se destacava: os donos das minas e os funcionários do governo, certo? Observem essa imagem aí de Vila Rica. Essa imagem está mostrando aí o centro histórico de Ouro Preto. Essa cidade foi formada em decorrência dos núcleos populacionais estabelecidos para suprir a demanda de exploração do ouro. O primeiro nome da cidade foi Vila Rica, justamente pela abundância de ouro no local, certo? A grande quantidade de ouro no local. No início do século XVIII, a cidade era a capital da província de Minas Gerais, que era recentemente criada, No século XIX, a cidade passou a ser chamada de Ouro Preto. Por que será que foi chamada de Ouro Preto? Foi chamada de Ouro Preto, em razão de um tipo específico de mineral que era encontrado na região. O reconhecimento de Ouro Preto como patrimônio cultural mundial ocorreu principalmente porque a cidade preserva elementos urbanísticos e arquitetônicos datados do período colonial. Observem aqui nessa parte vermelha aqui da página. Aqui vem falando sobre a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Essa transferência foi realizada no ano de 1763. No Porto do Rio de Janeiro era feito o embarque para Portugal do ouro extraído da região das Minas. Dessa maneira, com a sede do governo nessa cidade, a coroa portuguesa podia exercer um controle maior sobre o embarque e a cobrança de impostos sobre o ouro. Observe aí o interesse. O interesse da capital ser no Rio de Janeiro era que o produto, o ouro, ele era, extraído da região de Minas e o embarque era feito no porto no Rio de Janeiro para Portugal. Então, se a capital fosse no Rio de Janeiro, ficaria melhor para quê? Para a cobrança de impostos, e a fiscalização do controle na hora do embarque. Tudo é um grande interesse, Então, era um interesse pessoal, deles, de estar mais próximo, de estar mais perto, certo? É importante lembrar o período, da capital, das capitais do Brasil, Salvador, Salvador foi capital de 1549 até 1763. O Rio de Janeiro foi capital de 1763 a 1960. E a partir de 1960, quem assumiu como capital do nosso Brasil foi quem? Brasília, que é até hoje. Vamos para a nossa atividade. Página 249. Na página 249, na questão 1, está pedindo para você preencher as lacunas, Complete as lacunas das frases com as palavras abaixo. Vocês vão relembrar o conteúdo que acabou de ser estudado
né? E vai preencher as lacunas. Letra A. A lacuna foi uma das atividades que contribuíram para a ocupação do interior do território brasileiro pelos colonos. Aí vocês vão observar aqui em cima quem foi. Qual foi a atividade que contribuiu? Na letra B, no final do século XVII, foram descobertas jazidas de ouro na região onde atualmente se localiza o estado de... Vocês vão olhar lá e preencher a lacuna. Letra C. A grande imigração de pessoas para o interior da colônia, atraídas pela mineração, ficou conhecida como... Vão olhar e vão preencher. Observem aí esta imagem. Aí tá pedindo para você observar e escrever o quê? Um breve texto sobre ela. O que vocês vão fazer aí para poder escrever esse pequeno texto, né? Vocês vão identificar e descrever as pessoas representadas na pintura e as características do lugar percorrido por elas, né? Aí vai fazer isso. E depois vocês vão estabelecer uma relação entre essas rotas percorridas e a fundação de cidades no Brasil. Certo? Vou repetir. Vocês vão identificar e descrever as pessoas representadas na pintura e as características do lugar percorrido por elas. E depois vocês vão estabelecer uma relação entre essas rotas percorridas e a fundação de cidades no Brasil. Por hoje é só. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, que estarei à disposição. Um beijo e até mais.